Shalom Obrachá, amigos da ONG, pergunta ao Rabino. E agora eu estou vendo aqui no nosso grupo de amigos da ONG a Meire de Campinas, que ela diz que leva para ela um tempão para recitar os telim que eu coloco todo dia no nosso grupo e estudar a Parashá. Se ler todos, não saio, mas quer dizer, o que deu para entender da pergunta da Meire de Campinas é o seguinte: é a pergunta que todos fazem: o que é o Teilim? Por que nós falamos Teilim? Qual quantidade de Teilim já é o suficiente? E se você fala mais do que isso, já não vai fazer diferença. Esse que é o... porque a gente usa essa palavra recitar e não... que o certo não é recitar. Ou seja, na língua portuguesa, quando a criança chega em casa e ela fala que a professora na escola falou para ela recitar uma poesia, então quer dizer que ela vai aprender alguma coisa de cor. Não importa se ela vai entender o que ela vai falar ou não, o importante é que ela vai repetir, né? Recitar, quer dizer, ela vai repetir uma coisa que ela leu. Então, no hebraico, você não fala recitar. A Mishnah, talvez, a linguagem da Mishnah, o estudo da Mishnah realmente é uma revisão. É uma... A gente lá talvez pudesse usar essa palavra, mas sendo que você precisa entender o que você está estudando, não daria para usar a palavra recitar também, que nessa palavra recitar você está no português correto, você está fazendo uma citação, você está repetindo uma citação, independente disso se você está entendendo o que você está falando ou não. Então a Mishnah é uma revisão. Então não é uma recitação. O Tilim, você está falando com Deus, você não está recitando com Deus. Ou seja, você vai numa loja comprar um sapato, isso porque a Meire é uma mulher, ela está fazendo a pergunta. Então, o que as mulheres costumam fazer? Ir para uma loja, comprar uma roupa, agora antes das festas judaicas, comprar um sapato, você não vai recitar com a vendedora. Você vai conversar, você vai falar, mas você vai fazer tudo, mas não recitar. E com Deus você vai recitar. Então, qual é a diferença entre a sua reza e o bate-papo com a vendedora? Então, a palavra recitar é uma palavra errada aqui. Agora, qual seria a origem desse erro? Se tentarmos entender... nossos sábios na Gemara, em Brachot, eles falam Irur lav que dibur damer. Pensar não é falar. Ou seja, essa pessoa, ele pensou, a bênção é considerado que ele não falou nada, é considerado que ele não fez a brachá. Então, se você pensou, reza, é considerado que você não rezou. Ou seja, rezar com os olhos, rezar na leitura dinâmica, sem pronunciar as palavras, uma leitura dinâmica que não é uma leitura falada, é uma leitura somente entendida, e às vezes até no subconsciente. Então, se você não pronunciou as palavras, você simplesmente não rezou. Então, por isso, talvez na tradução, quando começaram as traduções práticas, depois da Segunda Guerra Mundial, que o Rebbe chegou na América e teve necessidade, já tinha a geração que passou pelo comunismo, passou pelo nazismo, não tiveram tempo de estudar a Torá, não sabiam ler em hebraico, precisavam das traduções. Quando foram feitas as primeiras traduções, com certeza eles quiseram deixar claro de que não adianta ler com os olhos,
Se você leu a reza com os olhos, você simplesmente não rezou. Então eles devem ter usado essa palavra recitar para que a pessoa entenda que ele tem que falar. Mas na verdade, você não recita a reza, você está falando com Deus. E o Tilim, ele tem um aspecto, tanto a leitura da Torá quanto o Tilim, eles têm um aspecto espiritual interessante. A leitura da Torá, a leitura do Sefer Torá na sinagoga, mesmo que vai ter alguém que vai falar, olha, não importa se uma mulher ou se uma criança lê, o que importa é a pessoa que está entendendo essa leitura. E aí ele estaria comparando a leitura da Torá na sinagoga com uma aula onde o principal não é se você está assistindo essa aula pelo YouTube ou pelo nosso canal de podcast, ou se você veio participar da gravação das aulas, se você veio assistir a aula pessoalmente. O importante não é como você ouviu a aula, mas sim que você entendeu essa aula. Então, não importa de onde veio a aula, importa você. Então, de acordo com essa opinião que não é levada em conta, não importa se a criança que leu no Sefer Torah, ele não tem a mitzvah de estudar a Torá, que ele só vai receber os mandamentos divinos com 13 anos, mas se a criança leu e o pai ouviu, de acordo com essa opinião, não teria problema, porque se o pai entendeu o que a criança está lendo, aí ele cumpriu a mitzvah. Porque essa opinião não é levada em conta? Porque se ela fosse levada em conta em primeiro lugar, a leitura do Sefer Torah não poderia ser em hebraico, porque as pessoas geralmente aqui no Brasil, fora 500 famílias de judeus religiosos, a maioria das pessoas não fala, não entenderia essa leitura da Torá na sinagoga, ou seja, teria que traduzir para elas. Então, o fato da pessoa que sobe na Torá não saber nem ler em hebraico, nem entende o que ele está lendo, e essa pessoa, ele fala uma brachá, então para ele ler a brachá no transliterado, depois o rabino lê do Sefer Torah tudo em hebraico e ninguém entende nada, e a pessoa que subiu na Torá depois fala a segunda brachá no transliterado. Então o que você entende daqui, que a halachá na prática é que no assunto do Sefer Torah você não precisa entender o que você está lendo, quer dizer, é um mandamento de leitura da Torá escrita, você não precisa entender o que você está lendo. E essa é a lei na prática. Por isso uma mulher não pode ler o Sefer Torah para homens, por isso uma criança não pode ler o Sefer Torah para adultos, e alguém que não sabe o que ele está lendo, ele é chamado na Torá, e ele fala brachá, essa brachá serve para todo mundo, porque ele é um judeu acima de 13 anos, então ele tem a obrigação de estudo da Torá, e ele não está entendendo nem o que está sendo lido no Sefer Torah, e nem a brachá que ele fez, ele sabe o que ele falou. E mesmo assim ele cumpriu a mitzvah. Ou seja, isso em relação ao Sefer Torah na sinagoga, Torá escrita funciona assim. Então essa mesma regra vai ser aplicada ao livro dos Tilim, que ele é Torá escrita. E então você vai poder ler o Tilim em hebraico sem entender uma palavra, e você vai cumprir a mitzvah. Agora, pergunta Zohar, por que você tem que ler Tilim? O que o Tilim tem de tão especial? Por que o Tilim é uma reza forte? E explica o Zohar que muitas vezes você está lendo lá casos que aconteceram, que o rei Davi pede para Hashem salvar ele do Shaul depois que o Shaul já tinha morrido. Ou pede para ele salvar ele dos filisteus e não tinha nenhuma guerra com filisteus. Então a conclusão do Zohar, não me lembro se ele usou esses dois exemplos que eu dei, mas ele usou alguns exemplos que eu não estou lembrado agora, mas a conclusão é que o rei Davi, ele apelidava as clipotas, as forças espirituais negativas,
ele apelidava elas com esses nomes, de Shaul, de Aquish, Então, quando ele está pedindo, olha, me salva do rei da Filisteia, ele não está se referindo ao rei da Filisteia, pode ser que ele já não tem mais guerras com os filisteus, mas ele está se referindo àquela força espiritual que está por trás daquele fato. Então, na hora que você lê os Tilim de Zuzor, na hora que você lê o Tilim em hebraico, aí você também, em primeiro lugar, você não precisa entender, porque é o mesmo princípio do Sefer Torah. Em segundo lugar, você está pedindo para a gente salvar do que está por trás das pessoas que estão te invejando, das pessoas que querem ter o que é seu, das pessoas que estão com inveja do que você tem, querem pegar de você para elas. Vamos dizer, você coloca um osso no meio de 10 cachorros, cada um dos 10 cachorros vai querer puxar o osso para ele próprio, né? Então a pessoa que faz alguma coisa boa no mundo, aí todo mundo fica com inveja dela. O Monte Sinai, está escrito porque o Monte Sinai foi chamado de Monte Sinai, porque o fato de Hashem ter nos escolhido para fazer o trabalho divino, para ensinar a Torá, para trazer a luz para o mundo, isso despertou a sin'á, o ódio de todos os povos contra nós. Então, por que eles ficaram com inveja? Por que eles começaram a nos odiar? Porque Hashem ofereceu a Torá para eles, eles não quiseram, mas eles eram da linha de que, olha, não precisa disso. Se a gente não aceitou e nós somos os melhores do mundo, então quer dizer que ninguém precisa disso. E na hora que nós aceitamos, aí eles ficaram com inveja. Então é uma contradição, eles não queriam a Torá, e na hora que a gente aceitou, aí eles quiseram tirar isso da gente. Até fizeram uma cópia deturpada e inventaram uma religião usando a nossa Torá, usando o nosso Pentateuco como base. Ou seja, assim, o Monte Sinai foi chamado de Monte Sinai porque a entrega da Torá trouxe o ódio dos povos contra nós. Então você se encontra numa situação assim, você faz uma coisa boa, todo mundo te odeia, e você agora vai falar Teilim. Mas você sabe, se você pede para Hashem te salvar daquela pessoa, você tem que pedir como fez o nosso patriarca Yaakov. Ele falou para Hashem, Atzileinina, me salva por favor, Miad Achi, do meu irmão, Miad Esav, do Esav, que mesmo que ele é meu irmão, mas ele está se comportando como Esav Arashá. E por que eu estou pedindo isso? Diz Yaakov, porque talvez ele vai matar as mulheres e as crianças. E a reza de Yaakov, ela foi uma reza detalhada, e daqui a gente aprende como nós temos que rezar. Ou seja, Yaakov não pediu para Hashem matar o Esav, ele pediu para salvar ele do Esav. O que Hashem vai fazer com o Esav já é problema divino. Então a gente não deve pedir um castigo para alguém, mesmo que esse alguém está nos prejudicando muito. A gente não deve pedir um castigo para essa pessoa. Por quê? Porque quando a gente pede um castigo para alguém, tem vários casos assim de bandido que chegou na polícia para fazer BO. Ele foi assaltado por outro bandido. Aí a polícia falou que legal, a gente estava te procurando, agora te encontramos. Então o que acontece? Na hora que a gente vai fazer lá em cima no Tribunal Divino, nós vamos fazer um BO para alguém, o Tribunal Divino abre a nossa ficha de reencarnações anteriores também. E os anjos do Tribunal Divino são capazes de falar que, olha, você fez pior do que ele, você está pedindo um castigo para ele, então você vai receber primeiro o seu, que está aqui pendente, depois que você receber o seu castigo, que você merece, aí ele vai receber o dele, que é 1/10 do seu. Para que isso não aconteça, é proibido para a gente pedir para Hashem dar um castigo para alguém. Então Yaakov falou para Hashem, me salva do meu irmão do Esav. Mas não falou, olha, mata o Esav, faz o Esav ficar doente ou qualquer coisa assim. E no Teilim, o rei Davi está pedindo para Hashem matar as pessoas ruins
E por isso, diz o Zohar, ele não está se referindo, o rei Davi é um tzadik, ele não está se referindo àquelas pessoas específicas, aquelas pessoas ruins que estavam prejudicando ele, que eram judeus e religiosos. Ele está se referindo às forças espirituais que estão por trás daquelas pessoas. Por isso, quando você fala no Tehillim, me salva do Shaul, a pessoa que está com inveja de você e quer te assassinar por inveja, ele está com a clipá do Shaul. Ele está sendo, na hora que ele optou por ter inveja de você, a clipá pairou sobre ele. Então você está pedindo para a gente te salvar da clipá que paira sobre ele. Na hora que aquela clipá, aquela força espiritual negativa desaparece daquela pessoa, aquela pessoa se torna uma pessoa boa. Então por isso que o Tehillim serve nesse caso para qualquer caso. Mesmo que você não está vivendo na época do Shaul e dos filisteus, e você está pedindo para a gente salvar de Shaul e dos filisteus, e o Tehillim vai servir para o seu caso específico, sendo que aquelas forças espirituais, elas são apelidadas daquela forma. Então você não está pedindo de verdade para a gente salvar do Shaul, mas para a gente salvar daquela pessoa que está se comportando como um Shaul. Você não está pedindo para a gente salvar dos filisteus, mas para se salvar daquelas pessoas que estão se comportando como filisteus, por estar pairando sobre elas essa clipá, esse lado espiritual negativo, o mesmo que pairou sobre os filisteus na época do rei Davi, o mesmo que pairou sobre o rei Shaul na época do rei Davi. Então por isso que o Tehillim em hebraico, ele é como a leitura da Torá em hebraico. Você não é obrigado a entender o que você está falando. E aí o assunto, porque traduz em recitação, porque mesmo que você não é obrigado a entender o que você está falando, mas você é obrigado a falar, porque nós estamos no mundo da ação. No mundo da ação, para você ganhar alguma coisa, fazer uma sincronização com o mundo de cima, você deve fazer a ação da fala. A fala é uma ação. Agora o pensamento não serve. O pensamento ele só serve quando tem a ação. E aí o pensamento ele aumenta a qualidade da ação. Isso assim, por isso até às vezes no noticiário a pessoa vai falar, olha, o terrorista atacou um judeu, e olha o ódio que ele tinha nos olhos. Então isso mostra que ele fez isso com toda a intenção, ele não fez isso sem querer. Então quando a gente faz uma coisa boa, ao contrário, né? Mas eu digo assim, o noticiário nunca vai falar, olha, um cachorro mordeu o homem. O noticiário só vai falar quando o homem mordeu o cachorro, né? Então o noticiário nunca vai falar, olha pessoal, ela deu uma comida para o pobre, olha o amor que ela tem nos olhos. Isso o noticiário não vai falar. Ele só vai falar, olha, o cara assassinou o outro, olha o ódio que ele tinha nos olhos. Então a gente agora vai fazer o contrário. Vai falar, olha, você fez uma coisa boa, e olha o amor que você tinha na hora, dava para ver o prazer que você estava tendo de ter a coisa boa, de fazer a coisa boa. Então quer dizer que o pensamento, ele trouxe mais qualidade para a sua ação. Mas o pensamento sozinho, você ter imaginado que você fez a coisa boa, isso não adianta nada. Tinha até uma história do Magid Mesrit, que uma pessoa perguntou para ele, por que te leva tanto tempo para rezar? Então ele trouxe essa categoria de explicação, quer dizer, ou seja, a ação, você pode fazer a ação de qualquer maneira. Agora, se você coloca pensamento na ação, você traz mais qualidade para a ação que você fez. Mas o pensamento sem a ação,
ele é como uma alma sem corpo. A alma sem corpo, ela não interage no mundo. Então, voltando para o assunto, estamos então no mundo da ação. Se você falou o Tehillim falando e não pensou no que você está falando, você fez alguma coisa. Agora, se você pensou certo, mas não falou, você não fez nada. Então, por isso que eles fizeram aquele erro de tradução, escreveram recitar, querendo dizer não recitar, né? Porque você simplesmente repetiu uma coisa chamada de mitzvat anashim melumadah, a pessoa que ela faz a coisa automaticamente, ela fez a mitzvah, mas fez sem qualidade. Então não quer dizer recitar que todo dia você vai rezar a mesma coisa, você não vai estar pensando no que você está rezando, não é essa a intenção é falar. Mas a fala tem que acontecer de verdade. Agora, quando você fala o Tehillim na tradução, aí você tem que entender que a tradução, ela é uma explicação. O Onkelos na Torá, ele é a explicação da Torá. Ou seja, a tradução para outra língua é a explicação. Então, na verdade, o que você deve imaginar na hora que você está lendo o Tehillim em português, você fala, você sabe que aquela tradução, com certeza, por ser uma tradução literal, ela não bate, como diz o Rebbe, uma tradução é uma versão inadequada do original, então ela não bate certinho com a intenção do rei Davi. Então você fala, Hashem, olha, eu estou lendo, explica o seu pedido, fala, eu quero tal e tal coisa, mas explica detalhadamente como o Yaakov pediu, me salva, você quer uma salvação do quê? Do meu irmão. Mas se é seu irmão, o que você está preocupado? Do Esav, que ele está se comportando com o Esav. E qual que é o problema? Que talvez ele vai vir e vai matar as mulheres e as crianças. Quer dizer, Yaakov, nosso terceiro patriarca, quando ele rezou, ele especificou o que ele queria. Nós não somos melhores do que Yaakov, e o que a gente precisa, a gente não está num perigo tão grande quanto ele estava. Então, se até ele rezou e especificou cada coisa, quer dizer, não era uma coisa óbvia, ele podia falar para Hashem, olha, você não está vendo o que está acontecendo aqui, é uma coisa óbvia, olha o tamanho do perigo. Não, ele especificou, porque é para mostrar para a gente que quando você reza, você tem que especificar o que você está rezando. Então, na prática, voltando ao nosso assunto, na prática, a gente, quando você lê o Tehillim em português, você fala para Hashem, olha, meu Deusinho querido, sua criança que está passando umas duras, eu sei que, imagina o seu desespero, sua criança que está sofrendo, eu não queria estar no seu lugar numa hora dessas. Eu sei o desespero que você está por causa disso, mas eu também sei que você vai resolver tudo isso rapidinho. Você só está esperando a criança pedir. Então tá aqui, a criança está pedindo. Então, por favor, me salve de tal e tal coisa. E você especifica detalhadamente tudo que você quer. E depois que você especificou detalhadamente, aí você lê o seu Tehillim em português com essa intenção. Você não está pedindo para Hashem matar ninguém, você não está pedindo, você só está pedindo para ele tirar essas forças do mal dessas pessoas que estão se comportando dessa maneira. E aí você está tranquila. Agora, a quantidade, a gente vai assim pela tradição do Chabad. O Rebbe falou que fez pra gente que nossos Rebbes fizeram para nós uma estrada asfaltada.
Agora estamos no paralelepípedos, o carro fica balançando, chacoalhando, e a gente não sabe se ele vai chegar inteiro até o final. Agora, quando a estrada já está asfaltada, bonitinho, aí já é outra coisa. Então, o Rebbe anterior, que ele fez a Takaná dos Tilim, ele passou por comunismo, por nazismo, ele fez a Takaná dos Tilim, quer dizer, nosso povo sofreu os maiores sofrimentos. Passamos pelo holocausto, pelo holocausto espiritual, que foi o comunismo, holocausto material, que foi o nazismo. Depois que a gente passou por tudo isso, o Rebbe anterior, ele fez essa takaná de falar os Tilim. Então ele falou, para falar o Tilim do dia, o Baal Shem Tov já fazia isso. E o Tilim do dia, conforme o Tilim é dividido em um mês, em 30 dias, né, que aí sai pouca coisa, ficam uns 9 capítulos, uma coisa assim, cada dia até menos. E o Baal Shem Tov, que ele fazia isso, ele também acrescentava no mês de Elul 3 capítulos do Tilim do livro inteiro, e todo dia o capítulo 27. Então o Rebbe anterior de Chabad, que ele fez essa takaná, ele falou pra gente fazer isso, e no Shabbat Mevarchim falar o Tilim inteiro. Shabbat Mevarchim quer dizer o último Shabbat do mês. Então a gente faz o que o Rebbe falou, porque aí você sabe, se fez mais não adianta nada, e se fez menos, você tem que fazer de acordo com o que você consegue. Quer dizer, nunca ficar frustrado, porque se você consegue falar pouca coisa, imagina a alegria lá em cima, a alegria de Hashem, que a pessoa falou alguma coisa, mas nunca falar assim, se eu falo menos do que precisa, não adianta nada. Isso é o conselho de Titus na Gemara. Ele falou, ou tudo ou nada. Esse era a pessoa mais ruim do mundo. Então você sempre tem que imaginar assim, qualquer coisa que você fala lá em cima é muito importante. Conseguiu falar mais, conseguiu falar o que precisa, fala o que precisa. Não fala mais do que o que precisa, não tem necessidade, não vai mudar muita coisa lá em cima. Aproveita o tempo que te sobra depois que você falou o Tilim do dia. Aproveita o tempo que te sobra para estudar a Torá, para estudar leis práticas e Hassidut. Não fica falando mais do que o Tilim do dia e o que foi acrescentado para o mês de Elul. Não tem necessidade. Isso, nós temos a instrução do nosso Rebbe. Ele mostra o caminho para a gente. A Torá, Melechon Orá. Torá, a palavra Torá não é lei. É Orá. Orá o professor ensinando as crianças, Melechon Orá, uma linguagem de instrução. Então o Rebbe deu pra gente essa instrução, e por causa disso nós não devemos nos distanciar dessa instrução, nem para a direita nem para a esquerda. Devemos fazer assim da maneira que o Rebbe nos instruiu. Então fala o Tilim do dia. Se não deu para falar, você pode ficar super feliz que o que você conseguiu falar lá em cima é uma alegria muito grande. E a Hashem vai te fazer milagres, muitos milagres, muito sucesso, em grande estilo. Hatzlacha, briut, panassah beshefa, muito sucesso, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas de toda a família. Grandes milagres em grande estilo. Bekal Tov.